O espírito na experiência humana. Vejamos agora as operações do espírito em relação aos homens. Convicção. Convencer significa levar ao conhecimento verdades que de outra maneira seriam postas em dúvidas ou rejeitadas. Os homens não sabem o que é pecado, justiça e juízo, portanto precisam ser convencidos da verdade espiritual. O pecado de incredulidade. É descrito como o pecado único, porque onde esse permanece, todos os demais pecados surgem, e quando esse desaparece, todos os demais desaparecem. É o pecado inicial, porque produz novos pecados. A consciência poderá convencer o homem dos pecados comuns, mas nunca do pecado da incredulidade. Apenas o Espírito Santo pode convencer o homem da sua incredulidade. A justiça de Cristo. Jesus Cristo foi crucificado como malfeitor e impostor. Mas depois do dia de Pentecoste, o derramamento do Espírito e a realização do milagre em seu nome, milhares de judeus foram convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus não somente era justo, mas também era a única fonte e caminho da justiça. O juízo sobre Satanás. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Como se convencerão as pessoas na atualidade de que o crime será castigado? Pela descoberta do crime e seu subsequente castigo. Em outras palavras, pela demonstração da justiça. A cruz foi uma demonstração da verdade de que o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído e de que sua completa ruína foi decretada. Pela sua morte, Cristo resgatou todos os homens do domínio de Satanás, devendo estes aceitar a sua libertação. Os homens são convencidos pelo Espírito Santo de que, na verdade, são livres. João 8,36. Já não são súditos do tentador. Regeneração. O homem está rodeado pelo mundo espiritual e rodeado por Deus, que não está longe de nenhum de nós. Atos 17:27. No entanto, por estar espiritualmente morto, o homem vive e opera como se esse mundo de Deus não existisse. Quando o Senhor que vivificou o corpo vivifica a alma, a pessoa desperta para o mundo espiritual. Qualquer pessoa que tenha presenciado as reações do verdadeiro convertido em seu novo nascimento sabe que a regeneração não é meramente uma doutrina, mas uma realidade prática. Habitação. Deus está em todos os lugares, mas a habitação interior significa que Ele está presente de uma maneira nova, mantendo uma relação pessoal com o indivíduo. Considerando que o ministério especial do Espírito Santo é o de habitar no coração dos homens, a experiência é geralmente conhecida como morada do Espírito Santo. Recebimento dos dons. Deus é soberano na questão de outorgar os dons. É Ele quem decide quanto à classe de dom a ser dado. Ele pode conceder um dom sem nenhuma intervenção humana, e mesmo sem a pessoa o pedir. Mas geralmente Deus age em cooperação com o homem, e há alguma coisa que o homem pode fazer nesse caso. Que se requer daqueles que desejam os dons? Submissão à vontade divina. A atitude deve ser não o que eu quero, mas o que Ele quer. Às vezes queremos um dom extraordinário, e Deus pode decidir por outra coisa. Ambição santa. Procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31, 14:1. Muitas vezes, a ambição tem conduzido as pessoas à ruína e ao prejuízo, mas isso não é razão de não nos consagrarmos ao serviço de Deus. Desejo ardente pelos dons. Isso naturalmente resultará em oração e sempre em submissão a Deus. Fé. Alguns têm perguntado o seguinte: devemos esperar pelos dons? Os dons espirituais são instrumentos para a edificação da igreja. Por isso, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele a fim de que Ele conceda o dom necessário para realizar uma tarefa em particular. Aquiescência. Permitir e não impedir. O fogo da inspiração pode ser apagado pela negligência. Por isso é tão necessário despertar, literalmente acender, o dom que está em nós. 2 Timóteo 1,6, 1 Timóteo 4,14. A prova dos dons.
As Escrituras falam da possibilidade da inspiração demoníaca e supostas mensagens proféticas que se originam no próprio espírito da pessoa. Apresentamos as seguintes provas pelas quais se pode distinguir entre a inspiração verdadeira e a falsa. Lealdade a Cristo. Paulo explica aos coríntios que há duas classes de inspiração, a divina e a demoníaca. Ele lhes lembra os impulsos e êxtases demoníacos que haviam experimentado ou presenciado em algum templo pagão, e assinala que essa inspiração conduz à adoração dos ídolos. De outra parte, o Espírito de Deus inspira as pessoas a confessarem a Jesus como Senhor. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Isso não significa que a pessoa não possa dizer, como um papagaio, que Jesus é Senhor, mas sim que ninguém pode expressar a sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. A prova prática. Os coríntios eram espirituais no sentido de que mostravam um vivo interesse nos dons espirituais. 1 Coríntios 12:1, 14:12. Entretanto, embora glorificando-se no poder vivificante do Espírito, parecia haver falta do seu poder santificador. É um fato comprovado que pessoas deficientes na santidade podem exibir manifestações dos dons. Por isso, devemos considerar os seguintes fatos. O batismo no Espírito Santo não faz a pessoa perfeita de uma vez. A dotação de poder é uma coisa, a madureza nas graças cristãs é outra. Tanto no novo nascimento como o batismo no Espírito Santo são dons da graça de Deus e revelam sua graça para conosco. Todavia, pode haver a necessidade de uma santificação pessoal, que se obtenha por meio da operação do Espírito Santo, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. A operação dos dons não tem o poder santificador. Balaão, por exemplo, experimentou o dom profético, embora no coração desejasse trair o povo de Deus por dinheiro. Números 22, 24. Paulo nos diz claramente da possibilidade de possuir os dons sem possuir o amor. Sérias consequências podem vir sobre aquele que exercita os dons à parte do amor. Primeiro, ser uma pedra de tropeço constante para aqueles que conhecem seu verdadeiro caráter. Segundo, os dons não lhes são de nenhum proveito. Nenhuma quantidade de manifestações espirituais, nenhum zelo no ministério ou resultado alcançado tomam o lugar da santidade pessoal. A prova doutrinária. O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à deidade de Cristo e sua obra expiatória. É inconcebível que ele contradissesse o que já foi revelado por Cristo e seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando pelo Espírito de Deus. 1 João 4, 2, 3.